Olá, muito bom dia turma do oitavo ano. Hoje é dia 6 de abril, começando mais uma aula, nossa aula dando continuidade à aula passada. Primeiro, espero que todos estejam bem aí nessa quarentena, né? E por enquanto a gente continua por aqui mesmo, né? Antes de começar, eu só queria falar assim que talvez essa aula, muito provavelmente na verdade, essa aula entre lá na plataforma um pouco mais tarde hoje. Não sei se eu vou conseguir colocar pela parte da manhã. Já peço desculpa por isso, mas é porque eu tive alguns problemas aqui com o computador e tudo mais e atrasou um pouquinho. Mas vamos lá para a aula, gente. Então hoje, galera, a gente vai continuar falando aí sobre a América Inglesa, né? Lembra que na semana passada a gente explicou um pouco como que se deu essa ida dos colonos ingleses lá para a Inglaterra. Lembra daqueles dois motivos, né, que foram os principais motivos que fizeram com que as pessoas fugissem lá na Inglaterra, que estava rolando os cercamentos dos campos, né, cercando os campos para se produzir lã, as pessoas então ficaram sem ter as suas próprias terras, as cidades encheram muito, tinha muita gente pobre, na miséria, né, a situação social estava difícil e também tinha perseguição religiosa. A Inglaterra era anglicana, perseguia os protestantes calvinistas, puritanos e quáqueros. Então esses foram os dois motivos que mais impulsionaram essa ida, essas migrações da Inglaterra para a América do Norte, beleza? Além, é claro, das migrações feitas pelas companhias. Lembra daquilo também. Os reis absolutistas, que eram reis mercantilistas, né, que tinham apoio lá das grandes companhias de comércio, eles enviavam essas companhias também para ir povoar essa região da América do Norte. Então foram esses dois grupos de pessoas basicamente que foram para lá. O que a gente vai ver hoje, galera, é que esse lugar se desenvolveu até que chegou um momento em que as coisas começaram a mudar. Mudar o quê? Isso aqui, ó, a autonomia relativa. Lembra que eu comentei com vocês que as pessoas que estavam indo para a América do Norte começaram a se desenvolver ali sem ter uma cobrança muito forte da própria Inglaterra, porque a Inglaterra estava envolvida lá com as suas questões, guerra civil, né, conturbações sociais, e também porque o clima aqui da América do Norte era muito semelhante, então às vezes não era nem vantajoso que se plantasse coisas ali para vender. Então, num primeiro momento, a Inglaterra não quis explorar de fato a sua colônia. Então eles desenvolveram essa autonomia relativa. Então a gente vai entender como que se passou dessa autonomia relativa até a independência, até os Estados Unidos, né? E a gente vai ver que teve uma guerra que aconteceu principalmente entre a Inglaterra e a França, que mudou completamente os rumos da América Inglesa, né? Das 13 colônias lá. Vamos ver então, galera, ó, a situação das 13 colônias até 1756. Essa data é o início da guerra. Que guerra que eu estou falando? É a Guerra dos 7 Anos. Cuidado, essa não é a data que eles se tornam independentes ainda. A independência vem depois disso. A independência é uma consequência dessa guerra aí. Mas vamos ver aqui no mapa, ó. Lembra que eu falei para vocês que o início da colonização, de fato, se deu a partir do ano de 1607, com um envio lá das companhias das Índias lá para Virgínia, onde eles começaram a se colonizar ali, né? E eles tiveram essa relativa autonomia, conseguindo então um autogoverno, self-government, né? Como eles não tinham essa intervenção direta da Inglaterra, principalmente aqui, ó, nas colônias do norte, né? Eles conseguiram se autodesenvolver, autogoverno. O que isso significa? Eles criavam as próprias leis, né? Tinham os próprios legisladores, os próprios administradores. Olha que interessante, era muito diferente do que acontecia no Brasil. Nessa época já, Portugal já estava aqui bombando em cima do Brasil, já tinha governo geral, capitanias hereditárias, capitanias reais, né? Eles colocavam os próprios portugueses para administrar o Brasil. E tinha também um controle rigoroso, né, em cima das trocas de mercadorias que saíam daqui. Só podia sair mercadoria em navios portugueses. O Brasil não tinha liberdade para comercializar, né? Só que é diferente do que acontecia lá nas 13 colônias, olha lá. Então lá nas 13 colônias houve um desenvolvimento econômico,
por causa desse comércio triangular. Tudo isso aqui a gente viu na última aula, tá? Eu só estou fazendo uma recapitulação porque vai ajudar a gente a entender melhor como eles saíram disso para a independência. Lembra do comércio triangular? Eles trocavam o rum, que era produzido aqui no norte, levavam esse rum para a Europa, né? E também para a África, para trocar por escravos. Lembra do tráfico internacional de escravos, gente, que estava começando nessa época, e as principais potências do mundo traficavam escravos com as suas companhias. Na Nova Inglaterra, na América Inglesa, lá nas colônias do norte, eles faziam isso, eles produziam esse rum, e esse rum era trocado por escravos. Os comerciantes traziam os escravos para cá, para as Antilhas, tá? Ou Caribe, onde eles vendiam os escravos e compravam melado, açúcar, né? Esse melado e esse açúcar, então, subia aqui para as 13 colônias. Então, percebeu o comércio triangular? É claro, galera, que tinham outros produtos. O importante é você perceber o seguinte: quem está vendendo o produto manufaturado aqui é a 13 colônias, Eles vendem rum. O rum, para ser produzido, ele precisa passar por um processo de fabricação, né? Eles compram a matéria-prima daqui. A mão de obra, que ainda é escrava, vem da África. E lá eles produzem rum. Legal perceber também que eles trocam rum com os índios, tá? Os americanos do norte tinham essa prática de trocar mercadorias também com os índios, que davam pele e madeira em troca desse rum. Então aí o comércio triangular. A gente viu, galera, que havia então uma diferença. O norte, por ter um clima parecido com a Inglaterra, uma vegetação parecida, não dava para plantar muitas coisas diferentes ali, se tornou uma colônia de povoamento. As pessoas iam para lá viver suas vidas nas suas próprias terrinhas, né? Construíam suas cabaninhas lá, levavam as suas famílias, plantavam para o próprio sustento e começaram a viver em comunidade. Às vezes se aliando aos índios, às vezes tendo que se proteger do ataque indígena, né? Dos povos nativos da América do Norte, mas era colônia de povoamento. Inicialmente com muita penúria, tá? Foi muito difícil inicialmente eles se desenvolverem ali, porque não tinha o apoio da Inglaterra, não tinha o apoio da metrópole, não tinha ninguém para orientar eles ali naqueles momentos. Eles eram autônomos, lembra? Uma autonomia. Por isso se desenvolveu um mercado interno ali. Eles tinham que trocar entre eles, né? Eles não produziam ali para eles mesmos. Então eles trocavam a mercadoria internamente. Graças a esse contexto, galera, eles puderam se desenvolver, ganhar dinheiro e produzir a própria indústria, principalmente a indústria naval, o que fez com que eles tivessem os próprios navios para comercializar. Isso é fundamental, galera. Perceba, a Inglaterra não estava se queixando se eles tinham navio, se não tinha inicialmente. Diferente de Portugal com o Brasil. Portugal proibia o Brasil de ter navio, lembra? Então, olha a situação aqui das colônias do norte dos Estados Unidos, era essa. As colônias do sul, diferente, né? Por ter um clima um pouco mais diferente da Inglaterra, eles puderam sim plantar uns gêneros alimentícios ali. Principalmente o arroz, o tabaco e depois o algodão. Beleza, galera? Plantava como? Em latifúndios, grandes plantações, latifundiários, né? Era o esquema de plantation, grandes latifundiários com um trabalho escravo, né? Que eles pegavam os escravos também nesse comércio internacional de escravos aqui. Diferente do norte, o sul vendia para fora. A produção toda do sul era voltada para o mercado externo. Eles não tinham desenvolvimento ali de cidades, vilas, né? Não tinha essa necessidade de ter um comércio interno naquela região. Então, o comércio lá foi mais direcionado para fora, para o externo. Tanto que as pessoas começaram essa colonização ali, lembra? Eram aquelas pessoas da Companhia das Índias, que veio financiada pela própria monarquia inglesa. Então, às vezes, esses latifundiários, esses donos de terra que estavam ali, eram nobres, eram aristocratas que vieram da Inglaterra mesmo, tá? Depois que também foram vindo pessoas fugidas e começaram a se formar outras vilas, e aí é o processo que vai se dando. Então, diferente do norte, a base da produção ali, a base da economia do sul era a agricultura. Tá bom, gente? E aí, por que eu coloquei essa data aqui? De 1607 a 1756. Como eu já falei,
essa data, 1756, é o início da Guerra dos 7 Anos. E aí vamos ver, galera, a Guerra dos 7 Anos, o que foi de fato esse conflito que envolveu aí a Inglaterra e a França, gente? Para entender esse conflito, galera, é o seguinte, a gente tem que pensar qual que era a situação desses lugares, desses países ali no século XVIII, estou falando de 1750, meados do século XVIII. Qual era a situação da Inglaterra? Qual era a situação da França? Vamos perceber primeiro a Inglaterra. A Inglaterra, galera, já tinha iniciado o processo de guerra civil. Aqui a data aqui, 1645. 100 anos antes do início da Guerra dos 7 Anos, tá? Esse processo de guerra civil inglesa foi o que colocou a burguesia no poder lá na Inglaterra. Esse processo terminou lá em 1685, 88, com a Revolução Gloriosa. Lembra? A burguesia finalmente conseguiu dominar o parlamento inglês e legislar em causa própria, tirando todo o controle dos reis absolutistas que eles tinham sobre o mercado, né? Isso é um fator determinante, porque a partir desse momento, principalmente com aqueles atos de navegação, a Inglaterra vai conseguir controlar o mercado, o comércio marítimo nessa região aqui, gente. Fundamental para eles conseguirem desbancar esse país aqui, a Holanda. A Holanda que era até então a grande potência comercial marítima dessa região. Tanto que vai ter uma guerra anglo-holandesa, né? Inglaterra contra a Holanda, nesse momento aqui. Então o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, gente. Poucos anos antes, poucas décadas e até poucos séculos antes do início da Guerra dos 7 Anos, o que estava acontecendo era que esses territórios, tanto a Inglaterra, contra a Holanda, a França, né, eram países que estavam crescendo cada vez mais, com as suas nobrezas e com as suas grandes burguesias. Estavam formando as monarquias centralizadas. Isso significa que eles vão ter um controle cada vez maior de um pedaço de um território, vão poder explorar cada vez mais os mercados que tinham nessas regiões, né? As rotas comerciais que passavam pela Europa e ganhar cada vez mais dinheiro com isso. Lembra que para ter acontecido isso, a burguesia teve que se aliar com o rei, tá? Para formar essas monarquias centralizadas, porque eles queriam justamente isso, limitar as fronteiras, unificar as moedas, unificar os pesos, as medidas, para facilitar o comércio, galera. Mas e aí? Essas monarquias foram crescendo. A gente já viu que a Inglaterra teve um processo meio que isolado, né? Eles estavam lá na própria ilha deles, lá lutando entre si, né? E eles foram os primeiros em que a burguesia de fato chegou ao poder. Enquanto isso, aqui na Europa, quem estava disputando era principalmente a França, a Espanha, dos Habsburgo, e a Áustria, olha só, do Habsburgo também. Foi uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos, no início do século XVII. Olha lá, que terminou até em 1648. Esse mapa, inclusive, mostra os vencedores e perdedores dessa guerra. Galera, depois desses conflitos todos, né, depois que eles lutam entre si aqui na Europa para controlar esses mercados aqui, essas rotas comerciais, né, quem sai mais vitorioso depois desses conflitos todos vai ser a França, aqui no continente europeu. Aqui nessa área toda continental vai ser a França. Depois de derrotar a Áustria, depois de derrotar a Espanha, depois de derrotar aqui os Países Baixos, né? Então a França vai crescer muito nesse momento nessa região. Ao passo que a Inglaterra já tinha a burguesia no poder, já estava a pleno vapor, né? A França estava terminando ali de vencer seus principais inimigos no continente. O que vai acontecer então? A França e a Inglaterra nos próximos anos vão se tornar as mais importantes rivais, né? O controle do comércio internacional, das rotas internacionais de comércio, vai começar a ser disputado pela França e pela Inglaterra. E aí vamos voltar para aquele mapa lá, da Guerra dos 7 Anos. Olha, esse mapa aqui não é o melhor dos mapas, gente, mas é só para mostrar para vocês que essa guerra, era uma guerra entre França, aqui meio de roxo, e países aliados à França, Espanha e Hungria, que a França tinha vencido antes, mas que depois se tornaram aliados, contra a Inglaterra. Perceba?
A França, nesse momento, vai atacar aqui, ó, deixa eu dar uma aproximada aqui, nesse pequeno mapa aqui é a América Inglesa, ó, tá vendo aqui a América Inglesa? A França vai atacar a América Inglesa com a ajuda dos índios, nessa região aqui. Eles tinham controle de Quebec, né? Era uma colônia francesa. Lembra que a França também tinha colônias aqui, a Nova França? Então eles vão se organizar, vão se aliar aos índios e vão atacar as 13 colônias. A guerra não acontece só aqui não, a guerra acontece na Europa também. E a guerra envolve vários países, tá? Uma guerra que dura 7 anos. Só que as 13 colônias, teoricamente, apesar de ter aquela autonomia, um autogoverno, ainda era colônia inglesa, né? Então, nesse momento, eles vão ter que pedir ajuda para a metrópole lutar contra os franceses que estavam querendo dominar. É lógico que a Inglaterra tem interesse nessa guerra. A Inglaterra não quer perder de mão beijada assim uma colônia, mesmo que essa colônia esteja lá se desenvolvendo meio que sozinha, tá? Então, ó, a Guerra dos 7 anos, gente, é basicamente isso aqui, ó, uma luta entre a França e a Inglaterra por disputa de mercados e rotas comerciais. Que mercados eram esses, gente? Principalmente as rotas do Atlântico, tá? Do Oceano Atlântico, que era a principal via de trocas comerciais agora, ali no século XVIII. Desde o século XVI já tinha sido isso, quando Portugal e Espanha foram os pioneiros, lembra daquilo? A desbravar essas rotas e a formar essas rotas. Então agora, a Inglaterra e a França, que tinham terminado de vencer as suas guerras internas e derrotar seus principais inimigos ali próximos, bateram de frente uma com a outra pelo controle dessas rotas comerciais. A França estava interessada em roubar as colônias inglesas lá da América do Norte e controlar as rotas do Oceano Atlântico. Só que a Inglaterra, gente, a Inglaterra já estava num nível de desenvolvimento muito mais acelerado. A burguesia já tinha chegado no poder lá na Inglaterra. Isso determinou com que a Inglaterra saísse vitoriosa dessa guerra. Galera, ó, a Inglaterra saiu vitoriosa depois de derrotar a França na Guerra dos 7 anos. Então a França não conseguiu reivindicar o território das 13 colônias, perdeu a província de Quebec, lá no norte, né? E iniciou uma crise interna, que vai acabar culminando lá na Revolução Francesa, que a gente vai ver lá nas próximas aulas. Mas vamos pensar do lado da Inglaterra, que foi a vitoriosa. E ela começa a controlar várias rotas comerciais, inclusive na Índia também, tá? Então, essa guerra vai determinar a ascensão da Inglaterra como uma verdadeira potência do século XVIII. Então, superando Portugal, superando Espanha, superando França, eles vão se tornar essa verdadeira potência. Só que é isso que eu coloquei para vocês, ó. Ela saiu vitoriosa, porém ela saiu muito endividada. Foi uma guerra que durou anos, então custou muito para a Inglaterra vencer essa guerra. Olha o que eles vão pensar então agora, gente. Lembra daquela autonomia relativa? Acabou. Agora as 13 colônias vão sofrer pesados impostos, né? A Inglaterra vai cobrar coisas das 13 colônias para tentar pagar os custos dessa guerra. Perceba a diferença então. Desde 1607 eles estavam lá vivendo a vida deles, vendendo seus produtos, fazendo comércio triangular, né, tendo uma autonomia relativa, um autogoverno. Depois que a Inglaterra vence a guerra, mas sai endividada, a Inglaterra vai querer começar a agir como metrópole, vai começar a impor o pacto colonial. Assim como eu vi aqui no Brasil, vai querer começar a impor taxas, impostos sobre os produtos, vai querer começar a proibir que as 13 colônias comercializem com outras pessoas que não são a Inglaterra, vai taxar os produtos que não são os ingleses para ficar mais caro. Então olha essa situação, galera. Os principais impostos aí, né? Perceba, a guerra acabou, ó, vamos voltar aqui, a guerra acabou em 1763. Olha aqui os impostos que a Inglaterra vai começar a cobrar. Logo no ano seguinte, ó, 1764. Esse quadrinho aqui tem no livro de vocês. Eu tirei só para facilitar, botei aqui logo, ó. Lei do açúcar. A Inglaterra começou a taxar todo o açúcar que vinha de outros lugares que não fosse as Antilhas inglesas, as Antilhas britânicas. Lembra que o açúcar era uma matéria-prima primordial para eles fabricarem o rum? Eles precisavam comprar açúcar. Agora, segundo essa lei, a Inglaterra estava obrigando eles a comprarem o açúcar da própria Inglaterra.
todo outro açúcar que eles tivessem que comprar seria taxado com imposto, ficaria muito mais caro para produzir o rum. Lei terrível. Segunda lei, já em 1765, a lei do selo. Todo documento ou publicação que circulasse na colônia teria que ser selado. Esses selos eram, logicamente, vendidos pela Inglaterra. Olha aí o controle, né? O controle da comunicação. A Inglaterra está querendo selar todo documento que circula na colônia, ou seja, dizendo que nós estamos aqui agora, nós somos a metrópole, né? Nós que controlamos a circulação de informação, a comunicação entre as pessoas. Também uma lei terrível para eles, né? Eles não queriam esse controle de forma alguma. Lei dos alojamentos, 1765. A partir de agora, os colonos teriam que fornecer abrigo, alojamento e alimentação para as tropas inglesas que fossem se estabelecer lá. E a lei do chá, galera, uma lei derradeira que acabou culminando em protestos que a gente vai ver depois, concedia lá a Companhia das Índias Orientais, que era a companhia inglesa, né, de capital particular, ou seja, de burgueses, formada por comerciantes ingleses, um monopólio da venda do chá. Galera, o chá chegava também, eles compravam chá, né, eles trocavam, chá era uma mercadoria. É aquilo, agora é o pacto colonial, assim como havia no Brasil. Lembra que no Brasil, o Brasil só podia comprar produto e vender produto por meio de navios portugueses? Existiu o pacto colonial, o Brasil não podia comercializar com ninguém. Agora é isso que a Inglaterra está fazendo. Para cobrir as dívidas da guerra, vão começar a cobrar imposto da 13 colônia. Então, todo o chá que chegava lá tinha que ser obrigatoriamente vindo da Companhia das Índias Orientais. Tá? Era um monopólio, galera. São medidas mercantilistas, gente. Mercantilismo, uma prática que começou a vigorar lá no século XVI, né? Quando as monarquias centralizadas, com apoio da burguesia, começaram a se formar e querer acumular dinheiro, acumular capital. Era o mercantilismo. Mas você acha que os colonos iam ficar felizes com a situação? Claro que não. Eles que passaram ali quase 2 séculos se desenvolvendo sozinhos, com as próprias regras, com as próprias leis, de uma hora para outra, só porque a Inglaterra venceu uma guerra e saiu endividada, eles vão ter que pagar o custo dessa guerra? De forma alguma. Os colonos vão reagir. Em 1770, então, um pouco antes da lei do chá, tá vendo aqui, teve um protesto. Ele já estava assim em polvorosa, então teve um protesto pacífico que terminou com 5 mortos, galera. Esse protesto é conhecido como o Massacre de Boston. Tem aqui até uma representação, Isso aqui é um quadro pintado na época, tá vendo? Um pouco depois, talvez. Mostra aqui os ingleses, tá? Os ingleses, né, de vermelho, com as suas armas de fogo. Lembrando, gente, que nesse momento, as guerras no mundo, né, até um pouco antes, alguns séculos antes já, as guerras do mundo já estavam utilizando a pólvora. Então a guerra era assim, é guerra com arma de fogo mesmo. Os ingleses chegavam lá e mataram 5 pessoas nesse protesto pacífico. Olha só, Boston aqui, a cidade de Boston, que era lá no norte, uma das colônias do norte, que era um dos principais portos de entrada e saída de mercadorias das 13 colônias. Olha o pessoal aqui implorando para parar, levantando a mão, levando os mortos, as pessoas mortas no chão. Olha que terrível, Uma representação aqui do massacre de Boston para vocês. Outro evento que aconteceu foi esse, o Boston Tea Party, né? Ou seja, a festa do chá de Boston. Foi quando aconteceu o seguinte: os colonos que moravam lá em Boston, revoltados por causa da lei, né, que outorgava com que todo o chá fosse comercializado apenas pelas companhias inglesas, revoltados com isso, o que eles fizeram? Se fantasiaram de índios, olha isso aqui, fantasiaram de índios, e começaram a jogar as caixas de chá. Não, eles invadiram, né? Primeiro eles invadiram lá o navio da Companhia das Índias Orientais, invadiram, tomaram de assalto e começaram a jogar o carregamento todo fora, no mar. E a galera toda gritando, a festa do chá de Boston, todo mundo jogando o carregamento no mar. Olha aqui esse outro aqui atrás, olha quantas caixas aqui, no mar. E o pessoal aqui gritando, levantando o chapéu, o pessoal aqui fantasiado jogando as caixas de chá no mar. Gente, gerou, né, um prejuízo. Imagina só,
né, burguês, alta burguesia, alto comerciante perdendo dinheiro. Como é que essa galera não deve ficar bolada da vida, galera? Então, foi um grande carregamento de chá que foi jogado no mar. Então, eles perderam muito dinheiro com isso. Galera, a Inglaterra ficou muito revoltada, né, com essa atitude lá dos colonos, e a resposta da Inglaterra foi isso aqui: as leis intoleráveis, galera. Olha essa situação, gente. A gente está chegando num nível de situação aqui de tensão absoluta, né? Olha as consequências aí dando rumo à história. Olha a história se acelerando, galera. Até então, os colonos das 13 colônias viviam lá, na vidinha deles, né? Fazendo comércio triangular, se desenvolvendo autonomamente. Depois da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vai começar a cair em cima, cobrar imposto. Depois dos protestos, vai ter isso aqui, a resposta da Inglaterra, então, com as leis intoleráveis. Aí, então, eles vão abandonar todo o pudor e vão passar a sitiar as cidades. Olha só, eles mandaram fechar o porto de Boston, que era o principal porto, né, daquela região, e também ocuparam militarmente a colônia de Massachusetts, além de proibir, né, a ida de colonos para o outro lado das fronteiras no oeste, né, para tentar ocupar novos territórios, além de julgar as pessoas envolvidas nos protestos em tribunais ingleses. Isso vai ser horrível lá para o pessoal da colônia, e aí eles não vão suportar mais, galera. Então, esse é o fato derradeiro. Depois que a Inglaterra, enfim, outorga essas leis intoleráveis. São leis intoleráveis por quê? Porque não pode ser tolerado, né? Os colonos não vão tolerar isso. Então eles, a partir de agora, vão partir para a guerra mesmo. Ah lá, ó, rumo à independência. Em 1774, no mesmo ano que a Inglaterra deu as leis intoleráveis e sitiou Massachusetts, fechou o porto de Boston, os colonos norte-americanos se encontraram na Filadélfia, no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, galera. Quando eles se reuniram pela primeira vez para conversar, botar as cartas na mesa. Opa, desculpa aqui, que a bateria está acabando, vou botar na bateria aqui. Para botar as cartas na mesa e falar: e aí, galera, o que a gente vai fazer aí contra a Inglaterra? Não dá mais para suportar essa coisa absurda que eles estão fazendo com a gente. Então aí, ó, inicialmente eles pensaram em boicotar os produtos ingleses, gente. Nesse momento, nesse congresso, eles não estavam completamente unidos, não. O que acontecia? Lembra que o norte era uma colônia um pouco mais de povoamento? Foi no norte que a autonomia vigorava com mais força, né? Onde eles de fato conseguiram desenvolver as próprias leis, as próprias cidades ali, a própria forma de administrar os locais. Foi no norte que isso aconteceu. Já no sul, ainda era uma ligação mais direta com as companhias inglesas, né? Eles comercializavam para o exterior ainda, no mercado de exploração. Então, no Congresso, apesar de eles estarem ali unidos discutindo, já tinha essa divisão, ó, entre patriotas do norte e legalistas do sul. A Inglaterra viu esse Congresso aí e continuou sem fazer nada, né? Como se nada tivesse acontecido. No ano seguinte, então, eles se reuniram de novo, no segundo Congresso Internacional, no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Semanas antes desse congresso acontecer, galera, olha o que aconteceu. Os legalistas do Sul, temendo com que o desenrolar dos eventos acabasse culminando de fato na separação da Inglaterra, coisa que era ruim para eles, né, porque eles tinham ali uma ligação com os ingleses, eles se uniram com os ingleses para atacar os patriotas. Então já começou a guerra. De fato, eles pegaram suas tropas junto com os ingleses e foram atacar os ingleses, os norte-americanos do norte, né? Foi aí então que no segundo congresso eles formaram um exército continental americano, gente. E chamaram, sabe quem? O George Washington. Lembra dele, George Washington? Você deve ter ouvido falar desse cara. Foi um general norte-americano que mais tarde seria o primeiro presidente dos Estados Unidos, né? Olha aí. Então eles formaram um exército continental americano. Olha isso, hein? Que outra colônia do mundo nessa época teria um próprio exército formado pelos próprios combatentes?
talvez a colônia do Haiti, galera, que foi também que conquistou a independência perto dessa época aí também. Ah lá. E aí tem de fato o início da Guerra de Independência. Então, depois de eles sofrerem os ataques dos legalistas, o pessoal do norte vai se organizar e vai iniciar a Guerra de Independência contra a Inglaterra, galera. Em 1776, vem a Declaração de Independência dos Estados Unidos. É um documento que eles escrevem, eles chamam um advogado para escrever, Thomas Jefferson. Eles escrevem esse documento e dizem que eles são independentes, é uma declaração de independência. Não significa que a Inglaterra vai aceitar, a guerra continua, né? Eles continuam guerreando lá contra a Inglaterra, mas já tem essa declaração. A rendição da Inglaterra, gente, só vem em 1781, quando a Inglaterra finalmente perde a guerra. Olha que doideira, gente. Então, o pessoal dos Estados Unidos, que era uma colônia inglesa, mas que pôde se desenvolver de forma autônoma durante muito tempo, que pôde criar a própria indústria, o próprio comércio, né, pôde acumular dinheiro, conseguiu vencer a potência da época, que era a Inglaterra, e declarar a própria independência, tá? É lógico, gente, a Inglaterra também passou anos deixando esse pessoal de lado, então eles nem tinham tanto como fazer muita coisa, porque do nada eles quiseram começar a mudar radicalmente a relação, é lógico que isso ia dar algum problema. Então, em 1781, a Inglaterra se rende. Ah lá, o reconhecimento da independência só vem em 83, através do Tratado de Versalhes, gente. Então, a partir desse momento, galera, os Estados Unidos já vai ser formado. Eles conquistam a independência deles através de uma guerra, e eles vão escrever então a própria Constituição em 1787. A Constituição dos Estados Unidos vai ser o primeiro documento de um país livre no mundo, né? Um país assim livre entre aspas, mas um país que se libertou do domínio colonial através de uma revolução, de uma guerra interna, onde os colonos se revoltaram contra a exploração da metrópole inglesa, né? Então eles vão criar essa Constituição, uma Constituição, gente, que vinha muito influenciada por aqueles ideais iluministas, lembra? Liberdade, né? Liberdade de expressão, de pensamento, de comércio, a burguesia estava buscando isso. Os Estados Unidos surgem, quem vai ter o controle lá da política nos Estados Unidos é a burguesia. Lá não tem nobreza, não tem aristocracia que nem tinha na Inglaterra, na França, né? Na Europa, as aristocracias, as monarquias ainda estavam lutando, né, entre si. Poucos lugares já tinham a burguesia no poder. E mesmo os lugares que tinham ainda eram uma relação ainda de aliança, né? A burguesia chegava ao poder com aliança com a nobreza. Já nos Estados Unidos não, foi a burguesia que de fato criou lá um novo território depois da Guerra de Independência. Então a Constituição vai dizer que eles vão ser uma república, ou seja, eles vão ter 3 poderes divididos, né? Num momento em que o mundo inteiro não existia isso, né? Ou seja, na França, na Inglaterra, né? Vai ser sempre monarquia. No caso da Inglaterra, talvez uma monarquia mais parecida, que era uma monarquia parlamentar, mas nos Estados Unidos vai ser isso, vai ser dividido. 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. Um responsável por julgar as leis, outro responsável por criar as leis e o outro responsável por executar essas leis aí. Num regime presidencialista, então eles iam eleger um presidente. E federativo, por quê? Apesar deles se unificarem, né, se tornarem os Estados Unidos, eles quiseram manter um certo grau de autonomia entre os estados. Então eles precisavam de um governo centralizado, né, numa república, que pudesse, em que eles pudessem dialogar entre si, resolver acordos favoráveis para eles, né, como um país. Só que ao mesmo tempo eles queriam manter essa autonomia individual dos estados ali. Isso ocorre até hoje nos Estados Unidos, gente. Cada estado dos Estados Unidos tem uma grande autonomia para ter suas próprias leis, né? Tanto que você vê, tem estados que têm pena de morte, tem estados que não têm, né? Tem várias diferenças hoje ainda
das constituições estaduais lá nos Estados Unidos. Embora essa constituição que eles criaram em 1787, seja a mesma até hoje, com poucas emendas, tá, gente? Ah lá, o que essa constituição dizia? Que o voto seria universal, então todos poderiam votar. Aí que é a pegadinha, que eu botei entre aspas universal. Por quê, galera? Quem eram esses todos que podiam votar? Eram o pessoal que ganhou a guerra. Quem que ganhou a guerra? Que organizou de fato os exércitos? Os homens brancos, os donos das indústrias do norte, os grandes burgueses, os grandes comerciantes, os latifundiários. Foram esses que ganharam a guerra, organizando exércitos com as pessoas pobres. Então, quando eles decidem pelo voto universal, é o direito deles mesmos votarem, deles decidirem o futuro da nação. Então, esse voto universal aqui, galera, não vai englobar negros, mulheres e índios, que ficaram excluídos das decisões políticas nesse momento. Beleza, gente? Então, é muito importante a gente perceber isso. Por mais que os Estados Unidos tenham surgido justamente com essas ideias iluministas, de acabar com a dominação da nobreza, do antigo regime, daquela separação da sociedade entre clero, nobreza e povo, eles estivessem formando agora uma república presidencialista, com voto, com representação, tinham grupos e grupos importantes da sociedade, grupos que ajudaram no processo de independência na guerra e grupos que trabalham nas lavouras, grupo que forma a produção, que trabalha na linha de produção, ou seja, os trabalhadores mesmo. Esses grupos foram excluídos das decisões políticas. E um detalhe, mesmo após a independência e com a Constituição, a escravidão se manteve legalizada nos Estados Unidos até 1865. Essa escravidão que era usada principalmente nas colônias do Sul ainda. Tanto que a gente vai ver, gente, que depois da independência dos Estados Unidos, o Norte e o Sul vão começar a se bater, porque o Norte trabalhava com trabalho assalariado, tinha um mercado mais livre, voltado para o mercado interno, para a indústria, enquanto o Sul ainda ficava dependendo lá daquelas grandes plantações, de latifundiários e do trabalho escravo. Então o trabalho escravo vai durar até 1865, quase 100 anos depois da independência e da Constituição norte-americana. E mesmo depois da escravidão acabar nos Estados Unidos em 65 do século XIX, no século XX ainda, em 1900 até 1950, 1960, rolava o apartheid nos Estados Unidos, um regime de apartheid. Muitos lugares segregavam um espaço para branco e um espaço para negros. Isso aconteceu nos Estados Unidos mesmo depois que a escravidão acabou por lá legalmente. Ou seja, negros não podiam frequentar escolas de branco, negros não podiam frequentar banheiros de branco, caminhar na calçada que o branco tivesse, andar no mesmo transporte público do branco. Tinham bairros só para negros, Havia muito preconceito e ainda há, gente? É só para a gente perceber esses movimentos, que quando uma coisa se torna legalizada ou ilegal, não é na Constituição, no papel, não é como se a sociedade respondesse de imediato e tudo mudasse. Você vê o caso dos Estados Unidos. Se tornou independente, manteve a escravidão legalizada, e mesmo depois de tornar ilegal a escravidão, a sociedade ainda continuou naquele modo de preconceito, naquele modo de segregação, excluindo as populações negras dos espaços de poder, dos espaços de decisão. Foram conflitos que se desenrolaram até o século XX e continuam se desenrolando hoje. Pessoal, essa foi a aula aí. Eu vou postar os exercícios na aba lá de atividades, e quinta-feira vai ter a correção desses exercícios e também dos que vocês já me mandaram. Peço desculpa porque eu tive problemas no computador essa semana aí, foi difícil de produzir essa aula, tanto que ela vai chegar um pouco com atraso, mas esses exercícios estarão lá corrigidos e eu vou devolver. Eu vi que pessoas fizeram, alguns perguntaram também, eu vou devolver eles para vocês na quinta-feira, beleza? Um forte abraço aí, a gente continua na semana que vem. Valeu!